Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao segundo dia das nossas apresentações do Geotecnologia na Gestão Pública 2013. A gente vai iniciar nossas atividades enquanto aí as pessoas chegam. Então, eu gostaria de convidar o José Augusto da Silva Machado, da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele é fiscal de renda, município, formação em engenharia civil e direito, pós-graduação na área de gerenciamento de projetos. Por favor, José. Bom dia a todos. O Zé Augusto, meu xará, já apresentou. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Fazenda, na área de tributação. Tem uma pequena apresentação ali, sou gerente da área de projetos principalmente ligados à área GEL, projetos tecnológicos que estão sendo implementados na Secretaria Municipal de Fazenda, ligados naturalmente à parte de arrecadação, ligada aos tributos municipais, notadamente Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, atividades econômicas, ISS. Então, a nossa área de atuação hoje, já trabalhamos em diversos órgãos dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Fazenda, tributação, e hoje a gente está numa área mais gerencial, numa área mais de planejamento. Inclusive, essa... Sem problema? Ok. Essa área de planejamento recém-formada, né? E a gente está já atuando nessa área justamente com algumas iniciativas ligadas à questão GEL. Então, a área GEL, ela tem, dentro da Fazenda Municipal, uma trilha pequena ainda, né, aqui no Rio de Janeiro, mas já de bons 5 anos para cá, 6 anos, a gente vem implementando. E essa implementação vem sendo feita num caráter corporativo, num caráter de bases corporativas, são a integração de base. Então, ela partiu de um caminho que eu considero essa trilha correta, que é a seara do corporativismo, ou seja, as informações elas são integradas, elas interagem, elas são colaborativas, essas informações necessárias não só a uma determinada secretaria, algum órgão, algum negócio específico, mas a toda a prefeitura como um todo. Então, esse início de trilhar foi importante porque ela agregou vários parceiros. Eu lembro que existe um decreto municipal de 2010, ou seja, há menos, praticamente 3 anos, né? Fevereiro de 2010, no qual o Poder Executivo, o prefeito no caso, ele faz um mandamento em que órgãos iniciais, a Secretaria Municipal de Urbanismo, que cuida do parcelamento solo urbano na cidade, que cuida da parte de organização urbanística, aprovação de projetos, de construções, licenciamentos em geral, integre suas bases com a Secretaria Municipal de Fazenda, as bases tributárias. E, paralelamente, as bases geográficas do Instituto Pereira Passos. Então, já 3 grandes atores entraram nesse processo no decreto. O Instituto Pereira Passos, com a parte de expertise nas bases geográficas, né, os serviços até então criados pelo órgão, a Secretaria Municipal de Fazenda com as suas bases tributárias, os seus dados tributários, muitos deles sigilosos, né, questões de Código Tributário Nacional, e a Secretaria Municipal de Urbanismo, com a legislação urbanística, com o zoneamento, com a questão edilícia da cidade, a questão do parcelamento solo urbano. Então, essa agregação desses 3 órgãos, e mais um 4º órgão que entrou não tão com bases, mas com integração, que é a empresa de informática de TI da cidade do Rio de Janeiro, que é a IPANRio. Então, também é um apoio substancial, porque tudo isso envolve infraestrutura, hardware e software, então, sem eles também não seria possível trilhar esse caminho na área GEL dentro da Secretaria Municipal de Fazenda, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu começo a apresentação. Essa apresentação, eu fiz alguma besteira?
Perfeito, obrigado. Bom, então eu começo a apresentação colocando os desafios que nós tínhamos à época, né, ainda temos alguns até hoje, né, que seria a integração entre o cadastro técnico multifinalitário do município com as bases do sistema de inteligência fiscal. Aí eu paro um pouco e faço um adendo. Quando nós começamos, isso foi um facilitador, quando nós começamos esse trabalho, nós já tínhamos os dados bem modelados, as informações tributárias bem organizadas, e eles já estavam dentro de um BI, isso foi um facilitador. Então eu já tinha um CUPA, um OLAP, um organizador, então eu já tinha essas informações e facilidade de cruzar essas informações a nível tributário, a nível de impostos. E mais, essas informações não eram apenas tributárias a nível municipal. Eu já tinha convênios com a Receita Federal, eu já tinha convênio com algumas concessionárias, então essas informações já estavam bem consubstanciadas e já eram bem utilizadas. Naturalmente ainda não tinha o elo com o GEL, com a geografia da cidade, mas elas já estavam a nível de informação de planilhas, de relatórios, então eu conseguia cruzar esses dados através das faces lá do Cubo, né, da tecnologia OLAP, da inteligência fiscal. Então isso também foi digamos, um fator estruturante que aconteceu antes da implementação dessa questão geográfica, dessa questão de geoprocessamento, de geotecnologia dentro da Secretaria Municipal de Fazenda. Então nós já tínhamos um sistema de inteligência fiscal com informações econômicas, patrimoniais, o próprio licenciamento urbanístico, né? Eu falei que o CADTEC, o Cadastro Técnico Multifinalitário, que veio por legislação criado em 2010, ele já trazia esse condão de trazer a questão corporativa, ou seja, trazia também um outro ente, um outro ator importante dentro da organização urbanística, dentro do solo da cidade, que era a Secretaria Municipal de Urbanismo. Então, ele alavancou essa questão do licenciamento urbanístico. Seja um projeto aprovado de parcelamento, quando você divide o solo urbano em partes, em lotes, as glebas, enfim, e seja através das informações também de construções edilícias, logradouros novos criados, projetos que criem novos logradouros, que criem novas estruturas, equipamentos urbanos, praças, enfim. Isso tudo veio tudo a reboque também. Então, é interessante que já veio com a integração. E as próprias informações geográficas da cidade, aí já com o ator, o IPP, o Instituto Pereira Passos, que fazia essa congregação. Então, esses eram os desafios à época. Nós começamos a trilhar uma tecnologia, usando, no caso, o GIS, o ArcGIS, né, em que você tem aplicativos adquiridos, como o ArcView, o ArcEdit, o ArcInfo, criação e gerenciamento de dados, mapas, enfim. No segundo momento, a utilização do server, né, o núcleo do ArcGIS, para a questão de servir, né, de colocar os serviços, a disponibilização desses serviços, de mapas, de geoprocessamento e as aplicações web. Hoje, inclusive, a gente vai falar no decorrer dessa palestra, em algumas aplicações que já estão rodando na web, que já são acessadas na internet, não só a nível intranet, ou seja, dentro da própria Secretaria de Fazenda. Então, hoje você já tem aplicações que rodam, que têm essa facilidade de servir a aplicação web, né? E a gente, quando fala em web, né, fala em dados sigilosos, dados tributários, tem toda uma questão de segurança envolvida aí. Então, para isso, para uma área tributária, isso era um grande tabu, embora para vocês, talvez, que lidem com tecnologia direto, essa questão da internet, da disponibilização de dados, e o que disponibilizar e de que modo disponibilizar, para o nosso negócio, era uma questão de barreira a ser vencida. Então, essa questão do servir com a aplicação web foi vencida. Hoje você tem, através de campo, a solução mobile, enfim, você tem o acesso a essas informações de maneira segura em aplicações web. E a terceira parte, que é o consumir, utilizar esses dados, esses serviços de dados, serviços de mapa, serviços de aplicação, e voltar de novo a falar da aplicação web. Bom, nesse contexto, você tem a solução de visualização, criação, a colaboração. Como eu falei inicialmente, você tem a integração de várias bases, base geográfica, base tributária, base de urbanismo, tem a parte de gerenciamento, análise e, o final do processo, a decisão. Quer dizer, se eu formo algum dado, se eu tenho alguma informação,
Se eu tenho algum dado inicial, essa informação é trabalhada, e você tem um planejamento, você tem uma captura desse dado para servir essa informação e ela é trabalhada, seja num sistema BI, seja através desse sistema BI, e depois georreferenciada, enfim, geoespacializada essa informação, ela tem que servir para alguma, ou para uma área operacional, eventualmente, né, para uma programação de planejamento, fiscalização, de tributação, de mudança de legislação, inclusive, também, como também para decisões, outras decisões da administração tributária. Então, esse ciclo se completa. E aí você tem aí a questão da nuvem, da web, do corporativo, né? A visão móvel também. Hoje a gente avançou muito nos aplicativos móveis, né? Tanto aqueles de, vamos dizer, menor precisão, seja você ir a campo com um tablet ou um smartphone e poder já, através de GPS, já referenciar, saber onde você está e buscar através daquela informação no mapa, eventualmente, que ocorrência você está verificando, se é um imóvel, se é uma atividade econômica, qual é o objetivo daquela ida ao campo, e você já pode estar acessando essas bases e fazendo consulta. Isso numa visão mais, vamos dizer, restrita. E uma visão maior do mobile, você já estaria utilizando, foram feitas aquisições, a gente vai falar lá na frente, vou detalhar isso melhor, você estaria já utilizando equipamentos de melhor precisão em campo, já para servir uma área de coleta de dados. Aí já seria ir a campo para fotografar um imóvel, enfim, para coletar fotos e colocar um determinado ponto já referenciado, localizando aquele imóvel no espaço físico da cidade, trazendo informações, já preenchendo formulários eletrônicos dentro de um determinado equipamento que for adquirido e que integra essa solução mobile. Então, eu faço essa distinção do mobile a nível de smartphone, tablet, né, precisões pequenas em alguns casos, e a utilização já de aparelhos mais parrudos, aparelhos com maior tecnologia e que tem maior precisão em relação ao georreferenciamento de algum evento, alguma ocorrência. E a própria solução desktop também, escritório, utilização de, enfim, no nosso caso, o ArcGIS, softwares de GIS, para fazer algumas inferências que não seriam customizadas. Algumas foram customizadas, vocês vão ver alguns aplicativos aí, e algumas coisas usando o aplicativo in natura, digamos assim, trazendo alguns layers, algumas camadas de interesse e fazendo algumas inferências em alguns setores específicos na secretaria. Bom, a solução encontrada, ela naturalmente ela tinha que ser uma solução que é integradora, né? Eu falei de um decreto do prefeito, integrando 3 áreas que tinham dados, seja o urbanismo, seja a fazenda, a área tributária, seja dados geográficos, e a gente tinha que partir com ações estruturantes, quer dizer, aqui eu parto da estaca zero realmente. Então, a gente vê ali algumas questões de ação de referenciamento da base imobiliária da prefeitura, do município. Nós tínhamos 2 projetos, os 2 chamados GEL1 e GEL2, né, a denominação desses projetos, em que empresas foram licitadas, contratadas, ganharam o certame licitatório e fizeram esse georreferenciamento, ou seja, trouxeram algumas informações e a precisão da localização desse imóvel, trouxeram algumas informações para a base geográfica, ou seja, já construindo uma base em que a gente pudesse atuar nessa base para tomar uma decisão. Então, essa é uma ação estruturante. Então, através de 2 contratações, no primeiro momento nós cobrimos uma parte da cidade, praticamente metade da cidade, numa segunda contratação nós cobrimos a outra parte, praticamente completando 100% de cobertura da cidade. Em relação também ainda à aquisição e atualização de softwares GIS também, né, investimento pesado nessa parte, aquisição de hardware para montagem de um data center. A Secretaria de Fazenda, até por ter mais disponibilidade orçamentária geralmente, né, quem lida com o dinheiro, ela, através de investimentos, seja em programas, financiamentos, bancos mundiais, seja financiamento próprio BNDES, seja recurso próprio, ela fez alguns bolos de financiamento e investiu pesadamente nessa área. Então, se construiu um data center, ele fica ali na Cidade Nova, né, no prédio da prefeitura, se construiu um data center parrudo, blades, enfim, softwares, e se investiu ali para se criar justamente uma área corporativa gel da cidade, ou seja, ao invés de ser espalhados, os serviços estariam na H. Coutinho, no Instituto Pereira Passo, as informações tributárias na fazenda, as informações do urbanismo no prédio ao lado. Então se criou um data center
justamente com essa estrutura de TI, daí a participação da empresa de informática do município, a Plan Rio, para que a gente pudesse ter dentro de uma grande área corporativa toda essa área gel. Então, isso também eu reputo uma ação estruturante, uma ação inicial para a gente começar, vamos dizer assim, os processos de trabalho. Além dessa montagem desse data center, que abriga as bases cadastrais geográficas da cidade, aquisição de aplicações customizadas também. Algumas áreas de negócio específicos, além de usar o aplicativo, usar softwares in natura, poder fazer várias inferências, a necessidade de se customizar algumas coisas para ou porque a área operacional não detinha conhecimento de GIS ou de ferramentas que pudessem fazer essa abordagem mais capacitada, digamos assim. Então, se criou alguns aplicativos, algumas intuitivos, né, fáceis de se lidar para a área operacional. E também para o gestor que toma decisões, que muitas das vezes ele não tem a formação na área GEL, ele não fez uma capacitação na área GEL em processo de geoprocessamento. Ele quer informações rápidas, ele quer tomar uma decisão, ele precisa, de repente, estabelecer um buffer numa área e, de repente, dali tirar algumas informações de um determinado tributo, de uma determinada área urbanística. Eu preciso, de repente, como agora a última demanda, marcar a área do buffer do Porto Maravilha, onde a prefeitura está fazendo uma grande intervenção urbanística, e eu preciso saber quais foram as transações imobiliárias naquele momento, nos últimos 3 anos, para subsidiar alguma desapropriação, algum processo jurídico na área de desapropriação. Então, são demandas, muitas delas esporádicas, pontuais, e que você estaria resolvendo, o próprio tomador de decisão poderia, com ferramentas intuitivas, através desses aplicativos customizados, ele poderia estar tomando decisões rápidas e sem precisar, de repente, onerar a área operacional. Olha, me prepara um estudo, ou faz uma determinada inferência na área do Porto Maravilha para tomar uma decisão. Então, ele mesmo, com o ferramental de customização, ferramentas intuitivas, ele estaria podendo estar disponibilizando e está automaticamente fazendo essa análise. Além dessas aplicações customizadas, você tem a implantação de soluções mobile, né, que eu falei. Aí, no caso, por questões acadêmicas, eu divido em 2 momentos. O mobile do smartphone, do tablet, sem maiores pretensões a nível de consulta. Você está em campo, quer saber alguma informação sobre alguma ocorrência geográfica que foi já referenciada, seja um imóvel, seja uma atividade econômica, enfim, seja um equipamento urbano, e você teria essa possibilidade a nível menos preciso, através de utilização dessa ferramenta mobile. E a mobile é aquela mais para a área operacional, para a coleta de dados direcionados a você ir em um determinado evento que você sabe que existe, muitas vezes não está demarcado, você precisa fotografar ele, precisa linkar, colocar essa foto linkada ao ponto de georreferenciado, ao ponto de coordenada que você achou em campo. Então, essas informações, esses dados, coletas alfanuméricos de dados, em qualquer área de negócio, isso já é possível hoje no município por conta dessa solução mobile. E também, lógico, a reboque, não teria como escapar, seria a capacitação técnica, né? Todo esse processo não tem sentido se não tivermos pessoas capacitadas, treinadas, e sabendo o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Então, isso é um processo, uma solução bem integrada, interessante. A parte de análise da área de geoprocessamento é ligada à capacitação. Bom, aí eu começo com os processos estruturantes. Aí, por exemplo, eu mostro uma arquitetura aprovada no CADTEC. CADTEC é Cadastro Técnico Multifinalitário, né? Daquele decreto que eu falei de 2010, do Poder Executivo, em que você cria uma arquitetura, né? Cria uma visão de integração das bases, e você tem os serviços, a integração dos servidores, é uma visão de publicação de serviços, né? Um banco de serviços, em que você tem já aí, nessa parte, os geoprocessos, tem as imagens sendo tratadas, você tem toda aquela parte de requisição de serviços, digamos assim. E já na parte de serviço de dados, você cria um ambiente corporativo também, que você usa a solução clusterizada, em que você tem um servidor ativo e um passivo, digamos assim, no qual você garante a questão da alta disponibilidade e da alta performance.
Esses dados são pesados, são informações geográficas, são imagens. Então, a partir de uma duplicidade de servidores, um ativo e um passivo, a partir do momento que um determinado servidor é baixado para manutenção, ou enfim, ele cai por alguma questão técnica, você levanta o serviço através do outro servidor. Então, essa solução clusterizada, ela está sendo interessante nesse sentido de tentar manter, né, o plano B, digamos assim, né, os serviços praticamente em alta disponibilidade, alta performance, 24 horas, para quem quiser acessar nos vários negócios que requerem essa questão de visualização de mapas, de layers, de camadas para serem baixadas. Aí eu vou passar rapidamente, é uma questão de projetos, né, a contribuição para o licenciamento, né, a questão que eu já falei ali do licenciamento clusterizado, geocorporativo, né. Aqui eu já vou para uma outra área estruturante. Aqui vocês veem aquela questão do GEO1 e GEO2, né? Quando nós falamos que nós estaríamos fazendo o georreferenciamento do imóvel. Então, no primeiro momento, o GEO1, essa área aqui em verde ou azul, como queiram, está mais para azul, né? E essa área mais verde clara, que foi a segunda etapa do projeto. Então, praticamente, a gente tem uma cobertura de 100% da cidade nessas áreas que foram abrangidas pelo projeto GEO1 e GEO2. Então, foi em campo mesmo, coleta, atualização de dados do imóvel, número de pavimentos, enfim, esse trabalho foi feito em campo e hoje essa base está bem mais, eu não diria perfeita, né? Nada é perfeito, porque a cidade é dinâmica, a cidade é viva, está em constante crescimento, a gente nunca pode dizer que está com a base 100% atualizada, mas a gente tem um processo aí que foram feitos nos últimos 2, 3 anos que dá uma certa confiabilidade a essa base. E agora a questão é aquela questão que a gente sabe da manutenção, né? Então isso aí está sendo programado também para que se tenha alguns processos de manutenção. Essa manutenção é fácil de ser dada nos imóveis formais, né? Quando você tem um imóvel e ele passa por um licenciamento urbanístico, ele passa por uma regularização urbanística, ou seja, o contribuinte, a pessoa, o cidadão, vem até o órgão regularizar ele de forma formal, apresentando, olha, eu quero parcelar esse solo, eu quero dividir esse solo em lote, essa gleba, enfim, esse processo ele é assimilado e essa formalidade ela é incluída na base. O grande problema são as informalidades que, infelizmente, existem na cidade, né? As construções informais, os parcelamentos à revelia, sem aprovação do órgão público. Então, essas questões é que têm que ser tratadas e têm que ser mantidas. A maior parte da manutenção custosa está nessa parte do caminhar informal da cidade em algumas regiões e que nós conhecemos, aqueles que moram aqui pelo menos conhecem, que acontece, estão aí no nosso dia a dia, que são as construções irregulares, são os parcelamentos de solos irregulares, que não são comunicadas na conformidade da legislação urbanística. Então, esse processo foi um processo meio estruturante. Uma ideia desse processo, né, essa é a imagem inicial, né, ele, inclusive, tem a perspectiva de cadastrar novos logradores. Vocês vão ver quando eu clicar a próxima imagem, ele vai criar novos números de porta e vai criar novos logradouros. Então, ele parte justamente dessa atualização da base, com criação de novos logradores, talvez quadras, até faces de quadras, e as colocações dos pontos de porta, digamos assim, número de portas, das novas edificações encontradas e georreferenciadas nesses projetos GEO1 e GEO2. Então, o trabalho basicamente é esse, encontrar, atualizar a base imobiliária da cidade, no sentido de trazer a ela, agregar valores a ela, a parte geográfica, a parte de desenho, seja um polígono, um lote, ou uma face de quadra, seja através de uma linha, um logradouro, seja através de um ponto, que é o georreferenciamento de um imóvel, e a colocação, logicamente, ligada a essa base, a toda essa base geográfica, a criação atrás dela dos atributos que iriam identificar aquela determinada entidade no mapa, seja uma linha, um polígono ou um ponto. Então, esse trabalho foi um trabalho, volto a falar, às vezes sendo chato, né, um trabalho estruturante. Sem isso, a gente não teria como chegar a alguns processos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho foi um trabalho longo, demorado, demandou licitação, demandou contratação de empresas para que isso fosse feito.
Outro trabalho importante também foi em relação ao parcelamento do solo urbano. O parcelamento do solo urbano ele vem naturalmente de décadas atrás, né? Nós não tínhamos CAD, não tínhamos DWG, não tínhamos nada, nós tínhamos plantas, papéis. Então eles eram aprovados, boa parte desse material era aprovado através de papel planta, né? Através de carimbo, né? Hoje não, hoje nós temos os projetos, naturalmente são recebidos em formato CAD, né? E eles entram na base com mais facilidade, com georreferenciados, inclusive já naquela época passada, né, a minha época, na época de vocês são novos, né, há 30 anos atrás a gente recebia isso em papel. Então essa incumbência de aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo era em papel. Então toda essa mapoteca, toda essa gama de informações em papel, ela foi digitalizada e georreferenciada. Também foi um trabalho estruturante dentro da secretaria. E a gente fez a cadeia de projetos, né? Você pode ter um projeto que, no primeiro momento, ele pega uma gleba e faz a subdivisão dessa gleba em parcelamento solo urbano, e, no segundo momento, você tem projetos menores dentro daquela gleba que vão subdividir lotes ou criar os próprios logradouros. Então, é interessante, eu vou voltar um passo atrás, né? A informação como é que ela vai se superpondo, né? Em termos de papel, né? Papel mesmo, esse início que vocês estão vendo aí, e a divisão do solo urbano dentro da cidade, isso agregando valor, passando as poligonais do loteamento, as poligonais sendo traçadas e georreferenciadas nesse sentido. Eu não sei se foi eu que fiz alguma besteira, apareceu o webinar ali. Eu não tenho esse poder todo. Vamos lá, resolvido. Então, a gente foi um outro processo estruturante, ou seja, pegar o que é papel, parcelamento solo urbano antigo, né? E tem coisa mais antiga do que essa. Essas aí são coisas antigas de 20, 30 anos atrás. Tem coisas da década de 30, 40, antes da criação do próprio órgão do urbanismo. A fazenda, que representa a tributação, ela tinha o poder de parcelar o solo urbano para níveis fiscais. E esse parcelar o solo urbano para níveis fiscais, não existia o órgão urbanístico competente para tal, ele tinha força de levar a registro de imóveis. Então, se parcelava o solo para níveis fiscais. Então, existem plantas anteriores a essa, que ainda não foram trabalhadas, é parte de um futuro do projeto para o ano que vem, já está sendo licitado, que são plantas um pouquinho mais antigas, da década de 30, 40, 50, nós não éramos nem capital federal. Depois nós passamos pelo processo capital federal, depois a capital federal mudou para Brasília, década de 60, e a gente começou então a criar as questões mais, o antigo Distrito Federal, que digamos assim, a capital passando para Brasília, o Rio toma outra proporção, depois tivemos, é bom nem falar isso que a gente fica velho, né? Tivemos a separação, né, na década de 70 do estado da Guanabara, então começa a se formatar a nova cidade, né, as novas questões de aprovação urbanística. Então isso são ações estruturantes que vão lá até a década de 30, quando você tinha aprovação de projetos, não pelo órgão competente de urbanismo, que não existia esse órgão competente, então a própria tributação para dividir esse lote, para cobrar o lote, ela tinha esse poder, essa possibilidade de fazer essa divisão, e muitos registros de imóveis hoje no Rio de Janeiro ainda falam nessas tais plantas, e não tivemos nenhum PAL, são áreas que você não teve ainda no novo projeto aprovado de loteamento, que a gente chama de PAL, né, sobre essas áreas, então eles estão valendo até hoje. Então são documentos, digamos assim, de parcelamento válidos e que têm respaldo até no próprio Registro Geral de Imóveis da divisão solo urbano na cidade. Está falando das plantas velhas, aí o projeto já é o PLT. Essas plantas estão sendo digitalizadas, vão ser digitalizadas, esse projeto está ainda em licitação, está em fase ainda de abertura de processo licitatório, nós não temos nenhuma empresa ainda vencedora. É um processo que vai digitalizar essas plantas, vai georreferenciar a criação de banco de dados, imagem, assim, para acesso, vai se criar uma modelagem em cima dessas imagens, como se fez no projeto aprovado de loteamento, os PALs da SMU, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Esse projeto ele tem que higienizar, muitas plantas são velhas, antigas, tem que ser restaurado. É um trabalho, muitas vezes, de arquivologia, né? Então não é só pegar a planta e digitalizar. Se você pegar uma planta daquela que está naquele estado rasgado já e for digitalizar isso, ela vai sair do lado de lá em trapos, né? Então você tem que preparar essa planta até para poder retirar dela aquela imagem e colocar ela sobre a forma digital.
Então, isso é um acervo de cerca de 5 mil plantas, a quantidade não é grande, para a gente não é grande. Os PALs nós tínhamos quase 48 mil, já foram feitos, 5 mil não é grande. O problema, a maior dificuldade desse trabalho é o estado que essas plantas se encontram. Então, é a primeira etapa dele, que é restaurar essas plantas e passar para o meio digital, fazer a digitalização dessas plantas, é um trabalho penoso. O georreferenciamento também tem a sua dificuldade, mas talvez seja mais tranquilo. Vetorizando os limites externos a cada lote, enfim, é um trabalho também que vai ser custoso e esse é um trabalho que conta com financiamento PNAF-M, tem que ser feito até o final do ano que vem. Então, a gente está com a contratação já na rua, deve estar licitando agora no mês de novembro ou dezembro. A empresa que deve ganhar a licitação deverá começar a trabalhar agora em janeiro. É um trabalho que a gente espera terminar até o final desse ano, próximo de 2014. Também é uma ação interessante, estruturante, porque existem vários, apesar de eu ter feito o trabalho com os projetos aprovados no loteamento, eu tenho algumas áreas em branco na cidade. Provavelmente essas áreas vão ser cobertas por essas plantas e vai fechar todo o território municipal. Logicamente, algumas áreas que nunca foram objeto de parcelamento, essas não vão ser contempladas. Aí o estado de uma planta, né? Bem interessante, né? Essa não é uma das piores, não, remendada, enfim. Mas isso é cópia dela, né? Isso é uma cópia que a gente utiliza para trabalhar, né? Isso já é uma cópia dessa planta, ela não é a original, mas ela está num estado já bem deplorável. Daí a dificuldade. Bom, a gente vai começar agora a falar um pouco mais agora dos aplicativos que foram construídos, né? No caso, esse daí a gente denominou de gestão fiscal. Esse aplicativo de gestão fiscal é a minha, talvez da Secretaria de Tributação, é a menina dos olhos, né? Para vocês terem uma ideia, ele recebeu um prêmio agora em setembro, no 4º encontro de usuários, né, tecnologia ArcGIS, ele recebeu o prêmio e a Secretaria de Fazenda foi homenageada. Eu estava lá pessoalmente, recebi o prêmio no lugar do secretário municipal de Fazenda. Ela recebeu o prêmio Empresa GIS do ano. Não foi um prêmio pessoal, né? Existem prêmios pessoais lá na entrega, né? E essa recebeu, e foi realmente um ponto de orgulho para a Secretaria Municipal de Fazenda. Nós somos tributação, não temos nada a ver com a área GEL necessariamente, né? E um projeto desenvolvido na área GEL ganhou uma premiação a nível nacional dos representantes do Prêmio GIS, de empresa do ano, agora em setembro, com esse aplicativo de gestão fiscal que nos orgulha mais ainda. E enobrece a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque a gente sempre, na iniciativa privada, você tem a concorrência, né? As empresas concorrem, senão elas não sobrevivem, né? As estratégias empresariais. E a gente brinca lá dentro que a nossa concorrência são com os municípios grandes, né? Seja São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, o nosso ânimo de fazer as coisas é para estar melhor que os outros, né? Então, isso é salutar, né? Uma concorrência salutar em que você tenta melhorar, colocar iniciativas que alavanquem a sua estrutura e que você esteja ou igual ou parecido com o patamar de outros municípios, grandes municípios do Brasil. Então, esse aplicativo ganhou realmente, e nós tivemos já a visita de alguns técnicos de São Paulo, Belo Horizonte, enfim, é uma coisa inovadora, até porque ele fala com BI, né? Então, já é uma outra questão. Ele já fala com BI de uma forma indireta, mas fala. Você pode, através do BI, do sistema OLAP, você pode rodar ele. É um sistema muito mais poderoso de filtro, apesar de ele ter filtros, né? Ele tem filtros, ele tem pesquisas, só que as pesquisas são mais restritas, né? Então você pode rodar uma pesquisa no BI, no sistema de inteligência fiscal hoje, da Secretaria Municipal de Fazenda. Esse sistema congrega todas as bases tributárias, Receita Federal, uma festa, né? Enfim, a gente pode rodar tudo isso daí e chegar a alguns resultados interessantes que demonstram uma sonegação ou algum tipo de ocorrência negativa que a gente vai ter que correr atrás de algum contribuinte, ou correr atrás de alguma demanda em relação a isso. E a possibilidade de você rodar isso no BI e estar espacializando ali. Então, agora você não tem só aquela questão do relatório, de um Excel da vida, um Axis, né, que te fornece uma tabela com colunas e linhas, né? Então, você já começa a ter essa possibilidade de espacializar. E quando você espacializa, você tem a possibilidade de fazer uma inferência. Então, muitas das vezes, você vê muita coisa errada, muita coisa para agir, mas você não tem recursos. Todos nós temos recursos, a economia tem recursos que não são ilimitados, são limitados.
Então você tem que pegar a tua mão de obra e customizar essa mão de obra para atuar em determinadas áreas específicas de negócio. Então com a espacialização, quando você roda o BI, quando você tira informações, filtros no cubo, você traz essas informações e coloca ela no mapa, né? Ou seja, você já referencia, já traz ela de lá, ela já vem de lá com coordenada, né? E você, quando traz para cá, automaticamente elas são plotadas. E você pode ver na cidade como aquele fenômeno que foi diagnosticado no BI está se processando. Então você pode, naturalmente, designar equipes de fiscalização, equipes de auditoria, o que for, para atuar em determinadas áreas. E você sabe qual é o custo-benefício. Então aqui eu tenho que atuar, mas eu não vou atuar porque aqui não vai me dar tanto retorno. Então, a tomada de decisão começa a se tornar interessante a partir do momento que você usa o BI e agrega uma informação de uma ferramenta como gestão fiscal, que é uma ferramenta customizada na área geo e que você tem os eventos ali georreferenciados. Mas fora a questão do BI, de você rodar no BI, ela já é uma ferramenta interessante pelas funcionalidades que ela tem. Todas as ferramentas, por exemplo, criam buffer, todas as ferramentas calculam áreas, enfim, mas só que ela foi customizada com um olhar tributário. Então, por exemplo, a customização de cálculo de área, para vocês terem uma ideia, vamos colocar aí o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano da cidade do Rio de Janeiro. A legislação, ela especifica cálculos de áreas diferentes. Então, se você tem uma piscina, se você tem uma área secundária, você tem uma tributação ponderada. Se você tem uma construção principal, a própria casa em si, ou a loja, ou o comércio, você tem outro tipo de ponderação para tributação. Então, ela cria ferramentas de cálculo de área, de criação de buffers e polígonos para te calcular essas áreas, em que ela leva em consideração essas questões. Eu, por exemplo, tenho desconto de Beral, então ela tem a possibilidade, em determinadas áreas, sabendo qual é a expectativa de Beral, olha, na Zona Oeste, em Campo Grande, a expectativa na casa de Beral é de 20 a 30 centímetros. Já na Zona Sul, quando tem Beral, é 10 centímetros. Então, você, com esses estudos, você customiza ferramentas de cálculo de área. Então, você utiliza aquela questão do cálculo de área, de qualquer aplicativo teria isso, fechando um polígono, naturalmente, na hora que você fecha o polígono, você poderia estar calculando a área, ela customiza isso a partir do momento que você identifica áreas específicas e seriam ponderadas a nível de legislação. Ou seja, são coisas específicas trazidas, por exemplo, um exemplo aqui, a tributação do IPTU. Então, ela começa a ter ferramentas que são usuais, esse é o grande pulo do gato no gestão fiscal, ela começa a ter ferramentas que são usuais, que tem qualquer aplicativo, que você pode estar usando em qualquer aplicativo livre, cálculo de área, criação de buffer, filtros, enfim. Ela começa a utilizar com uma expertise para a área tributária. Daí a questão de ninguém reinventou a roda, mas simplesmente trouxe para a roda o seu negócio. Então, se essa roda tem que ter algumas características, eu não estou reinventando ela necessariamente, mas estou trazendo essas características para adequar o meu público-alvo que vai utilizar essa ferramenta. Então, esse foi um dos grandes propulsores do ganho desse prêmio. Na hora que foi feita a premiação, né, uma das puxadas desse prêmio foi isso. Alguma coisa que já existe, mas foi customizada para uma determinada área. Então, você tem muita coisa customizada hoje para áreas de negócio como óleo e gás, como, enfim, energia. E na área tributária você não tinha isso. Então, ela foi pioneira nesse sentido. Quer dizer, acho eu que é pioneira, pelo menos eu não encontrei nada a nível de Brasil ainda, né? Aí lá fora a gente encontra algumas coisas já, mas a nível Brasil eu não encontrei nada nesse sentido de gestão fiscal. Então, ela tem essa possibilidade de você estar trabalhando com base. Bom, essa ferramenta, ela independente do Cubo, do OLAP, do Sistema de Inteligência Fiscal, ela trabalha com bases. Então, ela traz bases tributárias, seja o IPTU, o ISS, o ITBI, Imposto de Transmissão, quando a gente compra e vende um imóvel, paga o Imposto de Transmissão. Ela traz as bases urbanísticas também, bases do patrimônio, sim, ela tem a versatilidade de trazer várias bases aí, e todas essas bases podem ser interagir, né? Todas essas bases podem ser feitos filtros. Então você pode, numa determinada base, está querendo um filtro, eu quero saber, como agora, o caso que eu citei no início da palestra, eu quero saber na área de atuação urbanística lá do Porto Maravilha, traço buffer, quais são as empresas que estão ali, quais são os imóveis que estão ali, qual é o valor médio de metro quadrado, nas últimas transações do ITBI, quanto eu estou cobrando de IPTU, se eu fosse desapropriar determinada área, qual o valor a ser pago, enfim.
todas essas inferências eu traria, porque eu tenho esse banco, eu tenho tantos bancos do IPTU, como a gente tem outros bancos imobiliários particulares, ou seja, banco de dados formado por pesquisa de mercado, enfim, associações com outros órgãos, que também trabalham com bolsa de imóveis, isso aí. Então a gente teria essas informações e a facilidade de estar passando essas informações através de áreas específicas de intervenção urbanística. Então essa é uma das grandes chamativas desse aplicativo. Vou mostrar algumas coisas aqui. Por exemplo, ele utiliza, né? Ele utiliza a possibilidade de você estar vendo aqui o imóvel no mapa, tá com alguma pesquisa, né? Você vê que esses pontos aqui são pontos de pesquisa, você tem aqui um pop-up, eventualmente, você poderia estar abrindo um data grid com mais elementos desse imóvel, mas você tem um pop-up aqui de identificação, você tem a possibilidade de caminhar nesse logradouro, ter a visão street view da rua, né, digamos assim. Se você caminhar por aqui, a setinha vai caminhar por lá. É muito mais bonito, inclusive, que o bonequinho do Google. Que você nunca sabe se está de frente ou de costa. Agora colocaram a sombra, né? Mas você nunca sabe se está de frente do imóvel ou não. Então a setinha, na época, foi a solução, começou a solução de 2 anos atrás, a flecha aponta para a frente do imóvel. Então foi uma solução mais interessante para a gente saber para onde estava apontando, se para um determinado lado da rua ou outro lado da rua. Então você tem a possibilidade aqui de estar andando com a seta no desenho, arrastando ela, e a imagem automaticamente também arrastando, e você já vendo o imóvel que você está identificando ali na seta, que você tem os dados alfanuméricos agregados, né? Aqui são alguns dados apenas, para não poluir muito o mapa, né? Para não poluir muito a imagem, mas você pode abrir um data grid e ter mais informações. Naturalmente, esse data grid você pode estar exportando para um Axis, para o Excel, pode estar trabalhando. Ele é bastante interativo, você pode levar esses dados para um Axis, trabalhar no Axis, no Excel, pode levar ele para o sistema de inteligência fiscal, retrabalhar esses dados. Eu já cheguei à conclusão quais eram os dados geográficos que eu queria, qual era a área de atuação do Buff, trabalho com eles lá, faço uma peneira lá e volto com ele de novo para o gestão. Então, ele permite essa importação e exportação. Através de uma planilha, eventualmente, ela vai ter uma coluna que vai ter a coordenada geográfica. Então, essa possibilidade ela traz, através de um link com a coordenada geográfica, uma coluna dessa tabela Excel, ou Axis, em que ele vai trazer isso. Então, eu posso estar brincando aqui, levando para ou simplesmente estar usando uma planilha Excel, fazendo um filtro na planilha Excel, fazendo alguma inferência na planilha Excel, tirando alguns dados se eu quiser. Eu posso também tirar logo direto aqui, se eu quiser eu posso excluir alguns dados desse data grid. Já tem essa possibilidade, ele é bastante maleável. Vieram 40 imóveis na pesquisa que eu fiz, mas 30 não atendem a minha busca, olhando visualmente eu vi. Então, eu só quero ficar com 10. Eu posso estar excluindo já aqui do data grid esse imóvel, e ele vai estar automaticamente desmarcando também no desenho. Então, eu posso estar tirando do data grid, da relação de imóveis que ele buscou e trouxe as informações, posso estar excluindo a informação alfanumérica e estou excluindo também o ponto geográfico que está atrelado a esses dados, esses atributos. Então, essa é uma vantagem também, que você pode caminhar, né, pela cidade e estar com essa visão Street View também aqui identificando. Isso aqui é interessante até a nível de tributação, que você vai ter aqui uma situação, aqui de repente vai dizer que é um terreno, vai dizer que é um terreno e aqui já tem uma loja, por exemplo, já tem um shopping, já tem alguma coisa construída. Então já é um indicativo, lógico, pontual, a nível operacional, para você já estar indicando aquela determinada parcela ali daquela rua para uma auditoria, uma fiscalização mais apurada. Então você pode fazer, por exemplo, uma varredura, que a gente chama de varredura, né? Uma visão rápida por uma rua ou por um determinado logradouro, se você quiser, e você já está localizando muita coisa. É interessante o que você vê de informalidade na cidade, que traz isso de arrecadação. Isso aqui foi pago nem com 0,001% do investimento. Então, só o que ele já trouxe nos primeiros 2, 3 meses de lançamento, arrecadação efetiva, às vezes você lança e não é pago, entra em dívida ativa, mas eu digo já o efetivo, porque isso aqui realmente não tem como esconder, né? Quando você mostra uma foto, isso tudo você tem como operacionar relatórios, você pode trazer isso para páginas de processo, você tem atrás disso aqui relatórios, páginas de processo, a formalidade, colocar esse papel. A gente não lida muito com papel hoje, né? Embora já esteja no início do e-processo. Então você lida muito hoje com papel, com a informação em papel. Então você pode estar trazendo essas informações à foto, eventualmente essas questões de mapa, e consubstanciando
o ato de notificação. Então, quando o contribuinte é notificado, ele já sabe, fui descoberto, tem um imóvel aqui, não há como negar esse imóvel, posso, foi feita uma avaliação através do diária, o meu imóvel não tem 480 metros quadrados, tem 470, tudo bem. É uma impugnação, vai ser analisada, é 470? Ótimo, é 470, não é 480. Mas tem um imóvel lá e vai ser cobrado, independente de ser 480 ou 470. Então, essa informação é uma informação, praticamente não tem como fugir. Não tem como, é uma situação fática. Ou seja, você descobre e não tem como fugir. Ele pode até não pagar, é um direito dele, pode chegar a não pagar. Enfim, e existem os métodos coercitivos da legislação, inscrição endividativa, penhora, assim que vocês conhecem muito bem. Mas que existe, que tem, e você consubstancia, fica consubstanciada essa nota de lançamento, é interessante. Então você não só preenche uma nota de lançamento, cobra um tributo, mas você mostra porque está cobrando e com base em que está cobrando. E naturalmente cabe a ele fazer alguma impugnação, alguma reclamação, que naturalmente será ouvida, né? O direito de peticionar será ouvido e, se for o caso, se faz uma vistoria em loco, se mede em loco, enfim, a gente pode estar fazendo esse pente fino, digamos assim, esse ajuste em campo. Aqui também é a questão do mapa tematizado, né? A gente pode criar algumas estatísticas que está tematizando aqui, né? Aqui na Orla, no caso, do Rio de Janeiro. Aqui você também pode estar criando essa questão aí da mancha de calor, é interessante, né? Por exemplo, isso aqui é uma mancha de calor, para vocês terem uma ideia. Que negócio é esse? Esse negócio é a cobrança de imposto de transmissão de bens imóveis. Como é que é cobrado o imposto de transmissão de bens imóveis? Você compra ou vende um imóvel, você tem que pagar ao município que existe esse imóvel, antes de processar, registrar esse imóvel, você faz uma promessa de compra e venda, eventualmente, está pagando ele, enfim, você tem que, para registrar esse imóvel, você tem que pagar o imposto de transmissão de bens imóveis à municipalidade onde se encontra territorialmente esse imóvel, no caso aqui está no Rio de Janeiro. Então, como é que é feito isso? A coordenação do ITBI, ela tem meios de avaliação lá que são diferentes da avaliação do IPTU, até porque o IPTU normalmente não é um valor cheio de mercado, fica em torno de 70% do valor de mercado, enquanto que o ITBI, por ser uma transação esporádica, ele vai ali no limite, no 98%, no 99%, no 100% do valor de mercado. É uma avaliação mais apurada, é uma avaliação de um único imóvel, a massa de imóveis de avaliação é menor, não é uma massa de imóveis, uma planta genérica de valores que você tem uma distorção pela cidade quando implanta faz uma planta genérica de valores. Aqui não, aqui é uma avaliação pontual, são apenas as transações, não são poucas no Rio, mas, digamos assim, em relação a todo o universo da cidade, eu diria que são poucas transações. Então você tem resoluções que fazem esse ajuste do valor venal do IPTU, na determinada região, Copacabana, vamos supor que lá eles chegaram à conclusão, através de estudos estatísticos, regressão linear, múltipla, que o valor de mercado, o órgão lá chegou, 2 vezes maior do que está no IPTU hoje. Então, se eu estou cobrando um imóvel lá, uma loja na faixa de R$1 milhão, ela custa 2 milhões segundo o ITBI. Então, esse valor da resolução, ele é comparado com o valor de declaração do contribuinte. Logicamente, se o contribuinte declarar um valor maior, eu vou cobrar sobre o dele, obviamente. Então, ele declara 3 milhões, ótimo, eu vou cobrar sobre 3 milhões. Se ele declara os 2 milhões, é o valor que eu cobrei, que eu já tinha calculado, eu vou cobrar sobre 2 milhões. Se ele declara um valor menor, eu vou cobrar sobre o valor de 2 milhões. Então, essa relação aí essa mapa de calor, ele está mostrando o seguinte, eu peguei a relação, eu customizei a relação entre o que o contribuinte declara nas regiões e o que efetivamente eu tenho de valor de mercado dito através da resolução. Então, a partir do momento que o contribuinte começa a declarar mais do que eu estou colocando em resolução, isso tem um indicativo aí, 2 indicativos. Ou o imóvel está cadastrado errado, ele, na verdade, ele está no IPTU com 100 metros, ele calculou com 100, jogou a resolução e, na verdade, tem 500 em campo. Então, eu vou ganhar por aí. Eu descobri que tem uma área maior, então eu ganhei no IPTU. E a segunda hipótese, o imóvel realmente vale mais, ele está cadastrado certinho no IPTU, são 100 metros quadrados, eu calculei 1 milhão e ele vem aqui e diz, olha, vale 2 milhões. E realmente vale 2 milhões, a minha avaliação é que está subestimada. Então, ele é um feedback, ele é um retorno, você passa isso na cidade, né, em regiões, eu concentrei ali na Orla, você passa isso e vê aqui claramente que nessa região aqui, você tem regiões de calor, ou seja, onde há uma maior incidência de valores declarados pelo contribuinte maior que o da resolução. Então, eu posso estar
revendo essa resolução, por que saiu assim, por que não saiu, vamos fazer uma nova pesquisa de mercado naquela região ali, verificar se esse comportamento que está sendo dito ali no mapa temático se realmente se confirma. Em se confirmando, você pode aumentar a base de cálculo. Então, é uma ferramenta também interessante para você começar não só a verificar isso em planilha Excel, essa relação do valor declarado com o valor pelo contribuinte com o valor proposto pelo município, mas também está verificando por região essa questão e está focando, quer dizer, muitas vezes a gente não tem como fazer pesquisa em toda a cidade, toda hora, né? Isso é custoso, você vai em imobiliária, vai em órgãos que detêm informações de compra e venda, fiscaliza registro de imóveis, vê transações, tem valor que é sonegado também, que você tem que, muitas das vezes, sair fora, é um outline, sai fora da curva estatística, enfim. Isso é um trabalho custoso. Então, você pode começar a fazer esse trabalho em reuniões, em regiões específicas. Então, o software te ajuda não só a encontrar, como também direcionar aonde eu vou atuar. Então, é uma questão interessante. Mas eu estou com o tempo esgotado, eu vou correr. Aí também, por toda a cidade, também é uma inferência, onde vocês veem que tem áreas de atuação aqui específicas, aqui na região da Leopoldina da cidade, né? Um pouco aqui no centro da cidade, aqui também um pouco aqui indo já para a Zona Sul, né? E aqui na parte já da Orla, aqui também tem algumas questões, eu não vou me deter nisso aí, acho que vocês já entenderam o espírito da coisa. Bom, além do gestão fiscal, outro aplicativo foi customizado, foi a avaliação imobiliária. O município do Rio de Janeiro ele tem avaliação própria, essa avaliação ela é consubstanciada na chamada planta genérica de valores, ela serve para avaliações diversas, seja pagar uma determinada indenização por uma desapropriação, seja para cobrar o IPTU, seja para cobrar o ITBI. Então, existem setores específicos de avaliação congregados que fizeram esse aplicativo de avaliação imobiliária, e aqui você vê algumas coisas interessantes, que ele começa a ter informações das amostras, ele começa a colocar isso de forma tematizada. Então, aqui, por exemplo, essa inferência aqui, em Copacabana, por exemplo, ela te dá as linhas, né? Essas linhas aqui são os eixos de logradouro, plotados aqui, e você vê que tem colorações diferentes, verde, azul, enfim, isso aí é a variação do valor de metro quadrado. Então aqui você tem indicativo também. E você também verifica que na porta, no número de porta, nos imóveis, você tem tonalidades azul, verde, vermelho, enfim, isso também tem a ver com a valorização imobiliária. Bom, aí também é interessante que aqui ele está trabalhando com simulação. A simulação é interessante. Por que é interessante? A simulação de uma planta de valores, você começa a ver a consistência dela. Então, esse software é interessante, esse aplicativo GEL, que você começa a analisar a consistência, ou seja, você pode saber qual é a pesquisa de mercado você vai usar, quais são os bancos de pesquisa que você quer usar, esse banco aqui está ruim, então eu vou aqui tirar ele, vou desabilitar ele. E aqui você começa a criar. Toda tributação tem uma legislação, e essa legislação está baseada na tipologia do imóvel, na alíquota, enfim. Então, eu posso começar a fazer estudos de legislação aqui. Ou seja, eu posso estar aqui brincando com a alíquota. A alíquota é 2% no residencial, então eu quero passar para 3%. Aí o prefeito pergunta, o que isso vai trazer de ônus para a cidade? Quais são as áreas mais atingidas? Tem sempre a questão técnica e a questão política, a gente sabe disso, né? Então, por aqui, você tem condições rapidamente de estar fazendo simulações de plantas de valores, mexendo na legislação, ou seja, até o bel prazer, a legislação nem mudou ainda, mas eu estou fazendo projeções de aumentar uma alíquota, diminuir uma alíquota, ou fazer uma determinada inferência na legislação que vai mudar a tipologia, que vai congregar uma tipologia de imóvel, enfim. Isso aqui é interessante porque ele te dá possibilidades também de simulação de planta de valores. O Berbosoft, né, a avaliação imobiliária também, aqui você também verifica que ele já coloca números, né? Aqui você tem uma área, né? E essa área você vê não só as ocorrências, mas elas também têm número. Então, está pequeno talvez aí, não sei se todos estão enxergando, mas dentro dessas bolas existem números, 4, 3, 2, 1, isso aí são o número de ocorrências que estão ocorrendo, ou seja, ali tem 4 imóveis que denotam uma valorização azul, que pode corresponder a um valor de metro quadrado entre R$1.000 e R$1.500, por exemplo, não sei. Enfim, e você aqui tem o data grid, pode estar excluindo, pode estar fazendo, é interessante também esse software de avaliação imobiliária. Aqui é aquela solução mobile que eu falei, né? Utilizando aqui a questão do smartphone, né? A questão aqui, hoje a gente está fazendo uma solução
tanto para a plataforma iOS como para a plataforma Android, né? Aqui utilizando já mais a plataforma, no caso o ArcPad, do ArcGIS, que já te dá uma precisão maior, equipamentos mais parrudos para ida ao campo, né? Saída ao campo para coleta de dados, fotografar o imóvel, já referenciar, colocar o ponto, naquele ponto colocar já anexadas as fotos, se o contribuinte tiver algum documento ali já pode ser também colocado, enfim, já traz as informações, o aplicativo já te deixa cadastrar o imóvel ali em campo. Logicamente, isso é uma camada rascunho. Isso aqui eu tenho em 3G, né? Eu posso estar, após o término da vistoria, às 4 horas do dia, 5 horas do dia, acabei aquela área de recadastramento, eu posso estar transmitindo isso em 3G e já entrando nos bancos da prefeitura, numa camada rascunho para ser analisada por algum técnico, se precisar algum repasse fazê-lo, se não, já adentrar esses dados na tributação, no sistema de tributação. Então, isso já é feito automaticamente. E a própria questão do desktop, né? Bom, aqui é a solução dos smartphones, aqui é a solução ligada aos aparelhos mais parrudos. Aqui é uma parte da cidade que a gente fez um levantamento na Ilha do Governador, né? GeoSysLink. GeoSysLink é um projeto que ainda está em licitação também, junto com o GeoPLT, são os dois que a gente está fazendo agora, que ele vai ser responsável pelo georreferenciamento de todas as licenças de obra. Qualquer licença de obra, parcelamento solo urbano, alguma coisa desse tipo que vai interferir no ordenamento urbanístico da cidade, ele teria que passar, né, a formalidade, dentro do órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo. Nesse momento, a gente está criando alguns artifícios para já absorver essas informações novas, a partir daqui, a manutenção, e vai pegar esse passado, que está no sistema SysLink, que é o sistema de licenciamento, o SysLink quer dizer isso, sistema de licenciamento, mais nada do que isso, e ele vai georreferenciar essas informações. Então, isso já está sendo feito também em fase de licitação, deve se processar no ano que vem. O que mais tem de iniciativa? Esse aqui é um exemplo, né, das informações que podem retornar da área urbanística. Esse imóvel aqui, foram vários imóveis selecionados aqui no filtro. Esse imóvel aqui, isso é um protótipo, tá? Esse imóvel aqui, ele retorna informações de habite, o que está sendo construído, é um shopping, é um multifamiliar, enfim, as informações específicas de licenciamento urbanístico. Ele pode não estar nem construído ainda, não tem nem habite, mas ele já está na base, ele já vai estar na base. Essa informação, isso é bom se dizer, quando você entra pedindo um processo para construir um shopping, um prédio comercial, residencial, essa informação ela já tem planta, já tem uma série de informações, projetos aprovados, que podem ser modificados ao longo do tempo, naturalmente, mas elas já adentram, quer dizer, já vão, a partir do momento que eu tiver o GeoSysLink, elas já vão adentrar essas informações, as plantas em DWG vão ser anexos, elas já vão adentrar a esse ponto georreferenciado. Bom, resultados. Disponibilização de forma georreferenciada das informações com acesso a ferramentas de consulta e análise espacial, rápida interpretação e localização do fenômeno tributário no espaço. A gente ganha essa facilidade, né? É muito melhor ver o fenômeno no espaço do que ver planilha, Excel, Axis, né? É muito mais simpático e te dá maior poder de decisão e te dá maior poder de inferência no solo urbano. Então eu não posso fazer tudo, eu não posso fazer toda a cidade. Então eu vou me concentrar em determinado ponto. Para saber isso eu tenho que ter essa questão de plotar esses pontos, de referenciar esses pontos, essas ocorrências na cidade. Divulgação dos trabalhos internos, das análises tributárias, utilização, ali a transparência, né? Utilização de ferramentas para elaboração da planta genérica de valor, com acompanhamento e valorização do mercado imobiliário. Antes você tinha métodos mais arcaicos, digamos assim, agora você começa já a plotar. Você pode levar uma planta para se aprovar numa Câmara de Vereadores, dizer qual é o efeito, como mapa de tematização, fica muito mais interessante, aonde vai ter um aumento, uma cor vermelha, enfim, você já pode começar a tematizar mapas. Controle do espaço urbano, possibilitando o planejamento das ações de fiscalização tributária. Você tem mais assertividade, você tem mais poder de decisão, a tua decisão é mais apurada, digamos assim, né? O processo de escolha do gestor. Você tem uma divulgação de informações e dados agregados ao cidadão, o cidadão também ganha com isso. Existe um projeto que vai remodelar o BDA é o Banco de Dados Agregados. Hoje ele está dentro do IPP, do Instituto Pereira Passos, ele vai ser trazido também para a base corporativa, o chamado portal GEO2, que fica aqui na Prefeitura, na Cidade Nova, e ele vai trazer essa base vai ser toda remodelada, e o contribuinte vai ter acesso às informações. As ONGs, as informações macro, ele vai ter acesso. Eu quero fazer um determinado empreendimento. Nesse raio daqui, vale a pena? Já existem empreendimentos dessa mesma natureza? Eu vou ter muita concorrência ou não? Exemplos de aplicação.
E mais informação e maior transparência também para o cidadão. Bom, vou passar aqui. Aqui é uma questão só de estrutura de dados, né, até chegar à informação, o trabalho de processamento, de planejamento, de análise, e já no final os resultados das análises, justamente servindo para quem vai para campo, mobile, para quem vai estruturar essas informações aqui na frente. A tomada de decisão baseada justamente em todas essas ferramentas que eu falei para vocês. Aqui é a questão da governança dos dados, a questão dos sistemas legados. Eu falei no início que nós estávamos integrando os sistemas, então tudo está sendo... Falei no SysLeak, o SysLeak é um sistema que já existe, então é legado, então ele está sendo trazido, integrado para essa questão de geoprocessamento. A questão aqui da gestão territorial, a questão da tomada de decisões e a transparência em relação ao cidadão. Então isso é uma cadeia que a gente segue lá dentro, que eu acho bastante interessante. Conclusão, um processo GIS pode não ser necessariamente determinístico, quer dizer, ele pode não determinar de uma forma única qual é a solução, mas as pessoas, em função disso, podem tomar até decisões diferentes nas bases de informações. No entanto, o GIS nos fornece um conjunto de informações e análises que melhoram substancialmente este processo decisório. Com o GIS, a decisão será realmente bem melhor, bem mais apurada. A decisão é sempre gerencial, sempre será de ser humano, e quanto melhores as informações, melhor potencialmente será a sua decisão. Desta forma, o nível de informações que obtemos ao usar as análises espaciais produzidas por um GIS nos permite tornar melhores decisões que quando usamos apenas dados expostos em uma planilha. Então, sem dúvida nenhuma, os processos de geoprocessamento trazem ao modelo de decisão, ao modelo de gestão, melhores resultados, melhores inferências do que alguns dados soltos, informações que você não tem modelada, que você não tem agregada, seja no BI, que não tem agregada e colocada dentro de um processo de geoprocessamento. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, eu faço essa afirmação. Bom, concluindo, muitos caminhos já foram percorridos, não todos, né? Desde pela atualização do georreferenciamento da base de imóveis, passando pela criação corporativa, visando a integração da base geográfica, com ênfase aqui na base tributária. Quer dizer, eu dei a ênfase aqui, toda ela na base tributária, que é a minha área de negócio. Eu sou gerente da Subsecretaria de Tributação e Fiscalização. Mas, naturalmente, esse decreto, esse CADTEC, essa construção toda, ela passa por muito mais detalhes e muito mais integrações do que eu falei aqui, isso que eu quis dizer. E outros passos serão dados no sentido de integração de novas bases setoriais. Quer dizer, o processo está ainda em andamento, é um processo que começou através do decreto há 3 anos atrás, e a gente vê que isso aí vai pegar boa parte dessa década ainda, talvez daqui a 5 anos eu esteja me aposentando, mas ainda vou ver muita coisa pronta ainda e gerenciada por nós aqui. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, desculpe se foi um pouco chato, muita informação, maçante, a corrida agora no final, né? A culpa é do Zé Augusto, meu xará falou, você tem 5 minutos, brincadeira, 10. Então, eu agradeço a presença de vocês, coloco ali meu telefone e o e-mail, né, da prefeitura, para contatos, eventualmente, qualquer coisa que vocês precisem. O nosso dia é muito corrido, a gente realmente, eu consegui encaixar essa apresentação, porque eu tinha um compromisso que ia me tomar toda a manhã de hoje, e ele foi cancelado na segunda-feira, quando o Aroeira me convidou. Eu falei, poxa, coincidência, eu tinha um compromisso, foi desmarcado, eu posso ir, não tem problema nenhum. Então, a gente, na medida do possível, vai atender, vai responder e-mail, enfim, não tem problema nenhum. Podem consultar à vontade, e na medida do possível, nosso trabalho do dia a dia também. Hoje a gente está gerenciando aí alguma coisa em torno de 10 a 14 projetos, com equipes multidisciplinares, né? Então, realmente é complicado você lidar com tudo isso no dia a dia, ainda mais agora a recém-implantada área de planejamento dentro da Subsecretaria de Tributação e Fiscalização, e que foi alçado lá do IPTU, né, e trabalhamos anos no IPTU, trabalhamos anos no ITBI, para fazer essa coordenação da área de planejamento aqui no Rio de Janeiro, da área tributária imobiliária, ou seja, agregando o imposto de transmissão de bens imóveis e o imposto predial territorial urbano IPTU. Mais uma vez, obrigado, e não sei como é que funcionam as perguntas, se tem perguntas agora? Então tá, vou abrir para perguntas. Usa esse aqui, que esse a gente passa tudo. Perguntas presenciais? Temos uma ali. Bom dia. A primeira pergunta, eu vou fazer umas 4 perguntas rápidas. A primeira pergunta é se o resultado desses levantamentos
que você mencionou, GEO1 e GEO2, já está disponível no CADLog. Segunda pergunta é se esses levantamentos incluíram as áreas informais. A terceira pergunta é se os técnicos da prefeitura também já podem ter acesso a esse aplicativo de gestão fiscal. E a quarta pergunta é se esse processo, esse GeoSisli que você mencionou, já está sendo licitado, né, que você informou, se ele está sendo licitado pela Secretaria de Fazenda ou se é pela Secretaria de Urbanismo. Obrigada. Ok. Eu acho que eu não vou conseguir gravar as 4. Estava passando ali o slide, me distraí um pouquinho, mas vamos lá. Primeira pergunta. Repete a primeira pergunta. Vamos pergunta que é mais fácil para mim. Primeira pergunta seria sobre a área... Não, se o GEO1 e o GEO2, esses resultados já estão disponíveis no CADLog. Já estão no CADLog, que é o atual mapa digital. Você vai verificar lá, para você clicar, por exemplo, você é do município do Rio, provavelmente, né? Da onde? Sou da Secretaria de Urbanismo. Ah, tá. Não te conheço lá a Eugênia, conheço o André Peixoto, eles estão ligados ao CADTEC. Eu trabalho na... Prazer. Eu trabalho na Coordenadoria de Macroplanejamento. Ah, tá. Então, na verdade, eles já estão disponíveis, esses dados já foram incorporados. Se você queria clicar, por exemplo, na edificação, dentro do mapa digital, do CADLog, essas informações, a altura da edificação, elas já vão estar ali. Elas só não foram ainda utilizadas, respondendo a tua pergunta, para tributação ainda. Essa massa de dados está sendo processada esse ano e ela vai adentrar o cadastro de IPTU ainda. Ela não foi, quer dizer, os dados já foram coletados, as informações já existem e a gente agora está processando essas informações a nível de tributação. Mas elas já estão acessíveis no mapa digital no CADLog. A segunda pergunta? As áreas informais. Praticamente foi atingido tudo. Lembra do mapinha que eu coloquei? Existem algumas áreas ali que realmente não foram atingidas. São poucas áreas, tá? Que você vai ver na coloração mais escura. Mas praticamente todas as áreas, inclusive as informais, foram verificadas também. Eu não gerenciei esse projeto. Esse projeto não foi gerenciado por mim, mas, salvo engano, teve abrangência toda a cidade. A única coisa que não foi objeto, não me pergunte por quê, aqui, mais ou menos aqui, algumas questões pontuais, não foi, bom, aqui é a Lagoa, né? Aqui, talvez na Leopoldina. Eu posso até depois, você me liga, depois eu te dou direitinho quais foram as áreas que não foram atingidas, mas praticamente é 1% da cidade, que você vê ali pelo mapa. Então, praticamente 99% da cidade foi atingida pelo GEO1 e GEO2. Tinha mais uma pergunta? Tinha. Se esse aplicativo de gestão fiscal, ele é possível ser acessado pelos funcionários? Esse aplicativo de gestão fiscal, ele tem uma facilidade e um complicador. Quando nós fizemos o gestão fiscal, ele foi feito para a área de tributação. Então, ele lida com bases fiscais, tributárias. Você consegue ver tudo ali em termos de problema de sigilo fiscal. Apesar disso, quando eu falo em complicador, ele foi feito para você não decorar mais uma senha. Então, na verdade, o funcionário que trabalha na Secretaria Municipal de Fazenda, que está dentro da rede Novel, você pode ter acesso ao aplicativo com a mesma senha da rede Novel. Então, você entra lá na rede Novel, você tem acesso ao aplicativo. Quando eu digo acesso ao aplicativo, você tem acesso a toda a área de mapas. Ou seja, você faz tudo, você vê o mapa. Na verdade, ele sem a senha, sem o acesso dado pelo gestor, que sou eu, você consegue ver tudo. Você consegue, praticamente, um mapa digital, com ferramentas mais customizadas para tributação. Mas você não vai conseguir clicar no imóvel, vai conseguir ver valor venal, ver inadimplência, ver algumas questões mais tributárias. Agora, independente disso, do problema do acesso, que vocês têm um acesso diferente do nosso, eu sei disso, porque 4 técnicos pediram acesso e a gente fez uma passagem, criou, digamos assim, login, cadastramento para esses 4 técnicos dentro do servidor da Fazenda e eles estão tendo acesso. Eu diria o seguinte, pede a tua coordenação para encaminhar um ofício para o subsecretário ou para o secretário de Fazenda, pode ser a Madalena, né? É a secretária, né? De repente para o secretário municipal de Fazenda, dizendo que vocês querem ter acesso à gestão fiscal, eu não vejo problemas, tá?
Eu só estou te colocando que existe sigilo fiscal, existe alguma série de coisas que às vezes existe uma certa restrição de acesso a algumas informações. E que tipo de informações vocês querem acessar, depende, pode não ser todas as bases, né? Carregar tudo necessariamente, e para que vocês querem, de que maneira vocês querem utilizar. Esse ofício chegando, provavelmente, ato contínuo vai para a minha mão. Aí eu deixo o teu telefone lá, contato de quem está pedindo, a gente faz uma reunião, conversa, e provavelmente a gente vai chegar a um bom termo. Eu acho que consegue dar acesso, sim. Tá bom, obrigado. Tá. E a última é sobre a licitação, né, do GeoSysLic, se está com a participação da SMU ou é só a Fazenda que está fazendo. Não poderia ter só a participação da Fazenda, porque é um negócio de vocês. Então eu não teria, nem tenho expertise, né? Até tem alguma, né? A gente acaba trabalhando com urbanismo, trabalhou com várias iniciativas no urbanismo, a gente tem alguma expertise. Mas como é um negócio específico da Secretaria Municipal de Urbanismo, a expertise é toda de vocês. Então, na verdade, esse termo de referência para a licitação foi construído por uma comissão. Essa comissão foi integrada pela Fazenda. A Fazenda, na verdade, está entrando por dois aspectos. Primeiro, interesse. Eu tenho interesse nisso. A Fazenda tem interesse nisso, porque o IPTU tributa imóvel com habites, imóvel construído. Então, eu tenho interesse nessa base. Vocês não tinham dinheiro, não tinham disponibilidade orçamentária naquele momento para fazer esse trabalho. Então a Fazenda está entrando com dinheiro. Então ela está entrando com interesse e com dinheiro. Só mais nada do que isso. E essa comissão é formada por pessoas da Secretaria Municipal de Urbanismo, fizeram as principais definições, pela 7ª AGETIL, que é a TI local de vocês lá, a Maria Helena, também participou, e o próprio Instituto Pereira Passos também poderia ter ficado de fora. Então foi uma comissão multidisciplinar que fez esse termo de referência. Esse termo de referência foi construído, está sendo processado pela logística da Fazenda, porque é um financiamento que vem, esse EPMAT 3, Programa de Administração Tributária, vem do BNDES. Então esse investimento está sendo feito pela Fazenda através de recursos oriundos do BNDES. E isso está em fase de processo ainda. Foi aberto o processo, foi eleita a técnica e preço. A técnica e preço passa pelo Tribunal de Contas do município, caiu em diligência, e agora está se respondendo essa diligência, e o processo deve prosseguir agora para a licitação. Então está nesse pé mais ou menos o GeoSysLic. Nada. Senhores, devido ao nosso tempo curto, vamos a uma dúvida também online, pergunta online. Bom, a dúvida é do Fernando Moraes. Ele pergunta qual é a resolução que aquelas plantas são digitalizadas. Qual é? A resolução da digitalização daquelas plantas, aquelas antigas, que deram origem a alguns dos arquivos digitais, e qual é o custo desse trabalho. Foram já referenciadas, eu estou falando das PAEs, que as PLTs eu não tenho custo ainda, nem tenho noção ainda, porque não foi feito trabalho. Então, em relação às plantas que eles se referem antigas, eu estou me restringindo ao universo dos projetos aprovados no loteamento da Secretaria Municipal de Urbanismo. Foram já referenciadas, na época não foi digitalizada, que elas já estavam digitalizadas, diferentemente das PLTs. O custo que eu vou te dar é o custo de georreferenciamento dessas traçados de polígonos, de poligonais, custa R$560 mil para 48 mil plantas aproximadamente, e georreferenciamento, na faixa de R$560 mil. A resolução eu confesso que eu não tenho, mas ela é excelente, aí tem pesquisado. Agora, a resolução vai muito também da imagem que você tem e do que você tem ali. Ninguém faz milagre, né? Então, a resolução é uma das melhores. As plantas novas, né, que lógico, não são DWG já estava em CAD, né? Isso eu não tenho o que falar. Mas a resolução do que foi de papel, a resolução foi relativamente boa. Vocês viram algumas ali, né? Estava visão menor, mas eu não sei te dizer a resolução em pixels, sei lá, eu não sei te dizer, mas são resoluções eficientes para o georreferenciamento e o custo foi R$560 mil. Zé, obrigado aí a apresentação, parabéns. Obrigado. Obrigado, hein?